Paz do Senhor, eu queria agradecer o convite, foi um tempo maravilhoso estar aqui, obrigado a todo mundo. A gente podia começar abrindo em Romanos no capítulo 8, Romanos capítulo 8 no verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala assim: aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou, nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? De graça, fala de graça, todas as coisas. Aquele que não poupou o próprio Filho, não dará juntamente com Cristo, de graça, todas as coisas? O que a gente tem pedido a Deus? Aí está falando que Ele vai dar todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Pode sentar, fica à vontade. Pai, obrigado por Tua palavra. Sabemos que ela é luz, sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. Obrigado, Senhor, por nos guiar, Pai. Nos inspira a falar segundo os seus oráculos, Pai, segundo a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por corações abertos, Pai, a receber a Tua palavra, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Isso vai frutificar na vida deles, Pai. Onde, Senhor, pessoas vão ver diferença, Pai. Onde pessoas vão ver transformação, Pai. Onde Seu Evangelho vai ser anunciado com graça e amor, em nome de Jesus. O que vem falando aqui? Ele dá a gente todas as coisas juntamente com Cristo. Pensa uma mãe que tem um filho. A mãe ama o filho. Ela dá o filho para morrer por um povo que a Bíblia diz que era inimigo de Deus. É o que a Bíblia fala. A gente era inimigo de Deus. Ele deu Jesus. O que a gente tem pedido a Deus que Ele não tem nos dado? Será que a gente tem pedido de acordo com a palavra dEle? Porque Tiago diz assim: pedis e não recebeis porque pedi mal. Por isso que a gente tem que entender a palavra. A gente tem que aprender, se esforçar mesmo em ler, em correr atrás, para a gente pedir de acordo com a palavra. Pensa para você ver, porque a gente às vezes está pedindo, vou dar um exemplo. Pai, me dá um tênis. Você acha, qual que é maior, um filho ou tênis? Eu tenho certeza que é o filho. Aquele que deu o filho, não dará também o tênis? Claro que dá. Mas a gente tem que pedir de acordo com como está escrito. Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedi mal. Todas as vezes que Jesus, o apóstolo Paulo, vem orando na Bíblia, eu nunca vejo Jesus orando para eles mesmos. Ele sempre ora para os outros. A gente tem que ficar atento ao que a palavra diz, porque muitas das vezes a gente está orando para a gente. E o que a Bíblia fala? Buscar primeiro o reino. O reino é o que é o próximo. Ora pelo próximo. Você acha que Deus não conhece e não sabe o que você precisa? Não. Eu tenho certeza que Ele sabe. Porque Ele conhece, Ele esquadrinha os nossos corações. A gente podia abrir a nossa Bíblia em 1ª carta de João, no capítulo 4. Eu vou tentar falar segundo o Espírito, mas Deus tem uma nota no meu coração sobre confiança. Eu ministrei hoje pela manhã sobre confiança. A gente tem que confiar a Deus, ao ponto de entregar de fato a nossa vida a Ele. Porque como o Elias disse, às vezes a gente tem tentado fazer as coisas por nossas próprias mãos. Por isso que não está acontecendo. Quando o filhinho dele levanta a mão, ele sabe. Ele vai lá e faz. Mas quando o filhinho dele levanta a mão, ele para de tentar fazer. Fala assim: pai, eu não consigo. É o Senhor que faz, não eu. Porque às vezes muitas das coisas que não têm acontecido é porque a gente tem tentado fazer pelas nossas próprias mãos. E olha para você ver o que é confiança. Diz assim, 1ª carta de João, no capítulo 4, no verso 18. Fala assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. O que teme não é perfeito no amor. Eu vou ler em uma outra versão, talvez mais fácil. Em Deus, ninguém tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo mostra que existe castigo ou que traz pena.
O que teme não é perfeito em amor. O que diz? Quando a gente tem medo, a gente para de confiar. A gente fica com medo. O medo e a confiança são algo bem diferentes. Ou a gente confia ou a gente tem medo. Se a gente vê aquela passagem lá que Jesus manda os discípulos passar do outro lado do... É um lago, na verdade, não é mar. E aqueles dias, como é um mar que tem duas montanhas, então quando o vento vem, começa a dar onda no lago. Então eles atravessam de um lado para o outro e Jesus começa a andar sobre as águas. E os discípulos começam a ver ele e falam assim, é um fantasma. Aí um fala com o outro, não, é Jesus. Pedro, ele era bem engraçado, né? Ele fala assim, Senhor, se é você, manda que eu vá até ti. Porque ele vê Jesus fazendo, ele queria fazer também. O que eu acho bacana em Pedro é a ousadia dele. Porque tinha 12 discípulos no barco, 11 ficou só olhando. Ele tinha uma atitude. E Pedro foi. Mas ele começou a andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas ele começou a tentar, ou perceber as ondas, e teve medo. Por causa do medo, ele começou a afundar. Como a gente leu, o medo pressupõe castigo. O medo traz um dano. O medo é falta de confiança, porque se ele confiasse, ele ia ter Jesus e ia voltar andando. Então ele começa a afundar. Eu acho engraçado que Jesus pega ele, né, que ele já estava submerso, traz para cima e eles voltam para o barco. A Bíblia não diz, mas eu creio que eles voltaram andando sobre as águas, porque ele estava de mão dada com Jesus. Eles antigamente viviam em uma velha aliança. A velha aliança era isso. O Espírito Santo, Deus e Jesus, que é um só, pairava sobre eles. Hoje a gente está em uma aliança superior, com superiores promessas, onde Deus habita dentro da gente. Como diz esse versículo, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o que eu vos tenho dito, Jesus falando, eis que estareis contigo até o fim dos tempos. Jesus está contigo, gente. A gente às vezes tem que falar assim, pai, você me abandonou? Não, ele está dentro. A gente às vezes que está tão longe dele e não percebe que ele está dentro. É como os discípulos. Atos no capítulo 12, a gente podia abrir lá. Atos capítulo 12, no verso 1. A gente vai ver também Pedro, como ele errou quando ele estava andando sobre as águas, uma hora que ele acertou. Por que Pedro acertou depois e ele errou antes? Antes, ele não tinha convicção que Deus estava dentro. Em Atos capítulo 12, no verso 1, ele já entendeu que o poder que habita dentro dele é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo está dentro dele, em Atos capítulo 12. E diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias de sentinelas, à porta guardava o cárcere. E eu acho engraçado essa passagem aqui, porque o rei Herodes manda prender Tiago. O rei Herodes mata Tiago. Passa um dia, era a festa dos pães asmos, que era a mesma festa da Páscoa. Naquele dia não podia morrer ninguém. Pedro não morre, é preso. Há 4 soldados, 4 fileiras de soldados, e ainda diz que 2 estavam do seu lado. E fala assim, a Bíblia fala assim, e o separava para o outro dia. Então Pedro ia morrer no outro dia. Mas o que a Bíblia fala? Ele foi dormir. Olha a confiança. A gente às vezes por causa de uma conta atrasada não tem dormido. Não é verdade? Uma conta está tirando o nosso sono, está tirando a nossa paciência. Pedro, ele ia morrer no outro dia. Ele vai dormir. Ele vai dormir. Eu acho tão engraçado que a igreja estava orando por ele, o anjo chega.
A Bíblia fala assim que houve um esplendor de luz dentro daquele cárcere. Pedro não acordou, o anjo teve que ir lá e tocar nele. Aí quando o anjo chega, toca nele, as correntes são arrebentadas, as portas da cadeia abrem e ele sai. Eu acho interessante a confiança que Pedro tinha em Deus. Ele confiava ao ponto de no outro dia morrer e ir dormir. Eu vou só ler para vocês. Daniel no capítulo 6, no verso 23. Diz assim: então o rei alegrou-se sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Quando eu fico lendo a Bíblia, eu tento me colocar lá dentro, isso tem que me pegar. Isso tem que entrar dentro de mim. Eu fico pensando, ou você fala que não pertence a Deus, ou vou te jogar lá dentro com tanto de leão. O que a gente iria fazer? Será que a nossa confiança está ao ponto de falar assim, não, pode me colocar lá dentro? Olha que Daniel não tinha o Espírito Santo dentro, hoje a gente tem. Ele fala assim, pode me colocar lá dentro, eu nunca vou negar o meu Deus. Olha a confiança que ele tinha. O engraçado é que os leões, a gente acha assim, mas o leão às vezes era manso. A Bíblia fala assim que depois que tirou Daniel, jogou outras pessoas lá, antes que ele caísse no chão, que eles batessem no chão, os leões já tinham comido todo mundo, e não era só uma pessoa não. Será que a gente está disposto de verdade a falar assim, pode me jogar lá dentro? Eu não tenho medo, porque eu tenho convicção em Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o dia de Cristo? Será que a gente tem essa confiança em Deus? Há um fato que eu estava lendo esses dias, sobre um menino, que estava dentro do avião, foi pegar um voo. Era uma criancinha, isso é de verdade, está lá no Google. Uma criancinha de aproximadamente 7 anos. O avião não estava muito cheio, eu sei que ele começou a desenhar. Ele estava de joelho e começou a desenhar. E o avião decolou, ele estava desenhando, o avião passou por uma tribulação, como é que diz? Turbulência, isso mesmo, obrigado. Passou por uma turbulência. E dizem que todo mundo começou a colocar os cintos, a máscara de oxigênio chegou a cair, o menino continuava desenhando. Quando acabou aquela turbulência, todo mundo estava dentro do avião, começou a ficar chocado com o menino, porque todo mundo ficou com medo, mas o menino estava tranquilo. Chegaram para o menino e perguntou, por que você fica tão tranquilo? Ele virou e respondeu assim, é porque o meu pai é o piloto. Ele confiava no pai ao ponto de não ter medo de nada. Ao ponto de o avião fosse cair, ele estava lá tranquilo. Isso é confiança. Quer ver um fato que acontece com todo mundo? Já aconteceu comigo quando eu era criança. Quando começava a chover e dava trovão, eu era pequenininho, eu começava a chorar, eu tinha medo. E eu acho que, aí eu chorava, o meu pai ia lá e me pegava, me abraçava. Na hora eu parava de chorar. O trovão parou? Não. Mas a convicção que meu pai está perto, ele é minha segurança, me deixava eu tranquilo. Então não é a tribulação que pode te deixar nervoso. É a convicção que Deus está dentro, que Deus está perto, que Ele não te abandona, que vai te deixar tranquilo. Não é nada. A tribulação não pode deixar um crente abalado. Falta de dinheiro, e a gente tem passado por uns problemas financeiros em nosso país, e a gente tem que entender que a gente não é suprido por nosso país. Quando a Bíblia diz que a gente é embaixador de Cristo, o embaixador está em uma nação. Vou dar um exemplo, o embaixador dos Estados Unidos, ele está aqui, mas ele rege a lei dos Estados Unidos, e ele é suprido por Estados Unidos, quem paga o salário dele é os Estados Unidos, mas ele está aqui. A gente não é desse reino, ou desse império de trevas, como a Bíblia diz. A gente é do outro, a gente pertence a um reino, mas a gente está aqui, a gente tem que ter convicção que a gente é suprido por lá. A gente tem que reger as leis de lá, que está na Bíblia. Porque vai chegar um dia, igual tem na Síria, ou você fala que você é cristão ou você morre. Ou você fala que você não é cristão ou você morre. O que você vai dizer? Eu vejo lá, eu vi um vídeo uns 15 dias atrás, eles colocam pessoas em gaiolas, cristão, nossos irmãos, em gaiolas. Vocês não vão negar cristão? Não, eles afundam ele 1 minuto e sobe. Vocês não vão negar não? O fato é que o vídeo que eu vi, o pessoal estava rindo.
Eu fiquei, hã? O vídeo que eu vi, o pessoal estava rindo. E em entrevista com uma irmã de está no YouTube, ela vira e fala assim, eu tenho certeza que meu irmão está salvo. Certeza, convicção que meu irmão está salvo. Gente, para quem tem Cristo, a morte não é empecilho, não. Para quem tem Cristo, a morte é uma promoção. O apóstolo Paulo diz, é muito melhor estar lá. Mas como eu tenho que servir aos meus irmãos, eu me submeto ao ministério da reconciliação para mim estar aqui. O apóstolo Paulo submetia a palavra para ele estar aqui. Mas ele diz, para mim é muito melhor estar lá. Lá não tem nada disso. Lá não tem as dificuldades. Lá não tem as dificuldades que tem aqui. Porque tem uma coisa que Cristo não levou na cruz. É perseguição. Ele não levou. A Bíblia fala que a gente pode ser perseguido. E quando eu leio a vida de Paulo, ele chega de um determinado naufrágio, ele chega em uma cidade, uma cobra pica ele, e o pessoal fala assim, ele só espera um tempo que ele vai morrer. Ele não morre, o pessoal fala assim, esse cara é um Deus. E Paulo prega, eles começam a trazer os enfermos e começa a curar todo mundo. O pessoal começa a chamar ele de Deus. Sabe o que ele faz? Ele rasga as suas vestes e coloca pó na cabeça como sinal de luto. Ele não gostou de ser chamado de Deus. Eu acho mais engraçado ainda que quando ele vai para uma cidade, prega, o pessoal dá tanta pedrada nele, bate tanto nele, que ele fica a ponto de morto. Ele levanta e sai glorificando a Deus. O que a gente tem feito hoje? Quando o pessoal fala assim, ei, você parece Deus. Ah, obrigado, é isso mesmo. Olha aí. Quando ele é apedrejado, ele fica assim, em ponto, o pessoal tinha achado que ele tinha morrido. Porque a Bíblia fala assim que ele foi apedrejado para eles até a morte. Ele levanta e sai glorificando a Deus. Porque ele falou assim, Senhor, obrigado, porque eu sou perseguido pelo teu nome. Ele entendia o que é galardão, ele entendia que isso aí traz galardão. Ele entendia que quando ele chegar lá, ele vai ganhar presente por causa disso. A gente podia abrir as nossas Bíblias. Vamos passear lá em Jó. Jó no capítulo 1, no verso 21. Eu quero só que vocês entendam alguma coisa aqui, porque o livro de Jó foi um dos primeiros livros a ser escrito. Ele não está em ordem cronológica aqui, mas foi um dos primeiros a ser escrito. Naquela época o pessoal entendia que Deus era tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Eu sei e entendo pela palavra que Deus é bom, amém? Tiago capítulo 4, no verso 17, fala assim que todo boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, que é Deus. Jó, ele não tinha esse entendimento. Ele não tinha esse entendimento. Então ele achava que Deus podia matar. Ele achava que Deus podia fazer alguma coisa de ruim. Entendeu? Eu vou explicar o que é lei para vocês entenderem o que eu vou ler. A lei é o seguinte, vamos supor que hoje toda autoridade alguém me deu no Brasil. E eu a partir de hoje eu falar assim, aquele que cometeu um assassinato vai pagar a pena de morte. Vamos supor que passa 50 anos, eu vou para Cristo e está tudo certo, e passa mais uns 50 anos, uma pessoa matou a outra. Ela vai para a pena de morte. Quem matou ela foi eu? Não, foi ela mesma. Ela não regeu a lei. A lei está escrita. Quem matou ela não fui eu, foi ela mesma. Por falta de conhecimento da lei, às vezes ela pode morrer. Então, Deus não mata. Ele deixou uma lei. Se a gente não cumpriu, a pessoa que não aceita Jesus morre. A pessoa que andar de maneira errada, pode ser que ela morra. A Bíblia fala assim que a gente está escondido debaixo das asas. É como um pintinho que está debaixo das asas de uma galinha. A gente está sobre a mão de Deus. Então, nada pode nos tocar. A Bíblia fala assim que o diabo está ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem anjos. O diabo não pode tocar em um ungido de Deus. Ele não pode. Até essa pessoa dar liberdade para ele tocar, amém? Se a pessoa começar a andar errado, fazer qualquer coisa errada, está fora da Bíblia, a bênção não vai alcançar ela, amém? Então vamos lá, Jó no capítulo 1, verso 21, diz assim, Jó disse, no sair do ventre da minha mãe, no voltarei,
o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente foi entender o livro de Jó. Porque eu ficava me perguntando muito. Eu sou desse que pergunta muito, tem muita dúvida. E meu pastor sempre fala assim: vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu sempre, tá, pastor, mas me ensina, vai ler a Bíblia. Aí esse livro de Jó aqui eu li umas 25 vezes para me aprender esse princípio. Por que aconteceu isso com Jó? A gente não leu lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 17, fala assim que o medo, quem tem medo lança fora o amor. O medo pressupõe castigo. Quem tem medo pode ser castigado por falta de confiança em Deus. E Jó, no capítulo 3, no verso 25, diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu, o que eu mais tinha medo me atingiu. Aí eu entendi. Jó tinha medo de perder a família. Por isso ele acordava de madrugada para oferecer holocaustos para a família dele, onde nem precisava. Ele já fazia com medo. Eu já vou fazer isso aqui. O que é isso? Justiça com as próprias mãos. Ele tentava esconder o pecado com a força do próprio braço. A gente entendeu que não é assim. É melhor a gente confiar em Deus do que confiar na nossa força. Olha o que diz em Jó capítulo 6, no verso 12 e 13. Acaso a minha força é da pedra? Ou de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim o meu recurso. O que ele diz? Eu tinha uma confiança no meu dinheiro, mas o meu dinheiro acabou. Agora não tem mais nada. E o que é mais importante, Deus ou dinheiro? É Deus. Ainda que o dinheiro acabe, a minha confiança está nele. Eu não posso perder a confiança. Jó, ele tinha medo de perder a família. Quando o dinheiro acaba, ele fala assim: ei, tudo que eu tinha acabou. A gente não precisa de ter nada. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. E eu acho engraçado que ele mesmo reconhece esse erro dele. Em Jó 42, no verso 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí Jó fala assim: eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, ou agora eu te conheço face a face. Então tudo que Jó viveu é porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não conhecia Deus de fato. Mas eu acho engraçado que depois que ele conhece Deus de fato, o que Deus faz? Dá ele tudo em dobro. Assim, agora sim, você confia em mim de verdade, né? Porque antes você confiava no seu dinheiro, antes você tinha medo, você fazia sacrifício com o seu próprio braço. Agora, como você confia em mim, eu vou te dar tudo em dobro. Tudo em dobro. É o que Deus faz com a gente. Quando a gente confia nele, Deus, ele não quer privar nada, nenhum filho. Ele fala assim: que filho que vai pedir o pai um pão e ele dá lá uma pedra? Ele dá, gente, ele dá, ele é bom. É só a gente saber andar de acordo com o que está escrito. Quer ver o que bacana? Pensa que você tem um jogo do Brasil e você quer ir no jogo do Brasil e você não tem dinheiro para você comprar o ingresso. Aí o seu pai chega com um presente: filho, está aqui o seu ingresso. Você quer ir no jogo do Brasil? Quero, pai. Então está aqui o seu ingresso. Se você chegar na porta do jogo e dar o seu ingresso e ele falar assim: esse ingresso é falso, o que você faz? Não é falso não, foi meu pai que me deu. Eu tenho certeza que meu pai vai me dar uma coisa original. Às vezes a gente tem ficado doente, falo de saúde, e a gente tem aceitado. A gente tem que reivindicar os nossos direitos. A Bíblia fala assim, Isaías no capítulo 43, no verso 4 e 5. 53. Isaías no capítulo 53, no verso 4 e 5. Vamos abrir lá? A gente às vezes, se a gente está com esse ingresso, está na porta do jogo, quando a pessoa fala assim: esse ingresso é falso, a gente vira as costas e vai embora.
Ei, se seu pai te deu, ele não vai te dar uma coisa falsa. Pode ficar lá assim, foi meu pai que me deu, eu vou entrar, porque esse ingresso é original. Eu quero reivindicar os meus direitos. Olha o que diz Isaías 53, no verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando, vai ser sarado? Não, fomos. Há quanto tempo atrás? 2000 anos. A gente já foi. Então, quando vem uma doença, qual que é a minha atitude? Eu não aceito isso. O meu ingresso é original. Foi meu pai que me deu. Foi pago, foi um preço caro, foi sangue. A gente tem que reivindicar os nossos direitos. Isso sim é andar de acordo com o que a palavra diz. Eu, antes de entender isso, eu tomava um remédio de dor de cabeça todo dia. Todo dia. A minha mãe comprava aquelas cartelas grandes, minha irmã trabalha em hospital e ela trazia para mim. Depois que eu entendi isso, eu tomo 2 por ano. Que segundo os cientistas falam que isso é normal. Segundo os médicos falam que isso pode acontecer. Porque quando vem uma dor de cabeça, eu falo assim, pai, eu não aceito isso. O Senhor já morreu para mim. O seu sangue já foi pago. Eu não aceito essa dor de cabeça. Ei, diabo, você perdeu mais uma vez. Aqui não. Jesus já levou, já está pago. Essa dor de cabeça não me pertence. Ainda que continue doendo, eu continuo declarando. A gente tem que continuar declarando. Os cientistas falam que se pegar 2 plantas, e todo dia você chegar para aquela planta e falar assim, você vai morrer, você vai morrer. E quando for regar outra, você fala assim, você vai viver, você vai viver. Isso é cientificamente falando. Essa morre mais rápido que essa. Olha aí o poder de uma palavra. Salomão, quando escreveu Provérbios, ele diz assim, a nossa boca tem poder e tem palavras para salvar, para dar vida ou para a morte. O que está saindo da nossa boca? Está saindo bênção ou maldição? A nossa boca tem que abençoar, ainda que você sofra o dano. Porque você acha que para Jesus era fácil estar lá naquela cruz e ver aquele tanto de gente lá matando ele e falar assim, pai, perdoa eles. Ou a carne dele queria falar assim, pai, manda um raio, mata todo mundo. Ele podia falar isso. Quando foram prender ele, Pedro tira uma espada, arranca a orelha de Malco, e Jesus fala assim, Pedro, não precisa disso não. Se eu quiser, o meu pai vai mandar uma legião de anjos e vai matar todo mundo. Mas eu quero que se cumpre o que está escrito. Ele falou assim, ei, ninguém me mata. A minha vida eu dou. É de graça, é graça. Ninguém matava ele, ninguém. Ninguém tinha poder para isso. Olha o que ele fala com Pedro. Pedro, não precisa não. Guarda a espada. Se eu quiser, o meu pai manda uma legião de anjo e mata todo mundo. Olha o que Jesus fala. Mas ele mesmo sabia. Como eu disse aqui na sexta-feira, ele fala algo para se cumprir as escrituras. Jesus entendia o que está escrito sobre ele. Aí ele fala, quando ele chega no jardim do Getsemane, ele fala a mesma coisa. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, não faça a sua. Aí ele sabia qual era a vontade do pai. Você acha que é fácil o cara caminhar para a morte? E aqui, a gente acha que Jesus não sabia como ele ia morrer. Isaías fala assim que eu vi um corpo na cruz, estava dilacerado. Quem já viu a Paixão de Cristo? Eu vi com minha mãe esses dias, ela falou assim, não, Marcelo, mas Jesus sofreu esse tanto. Eu falei assim, mãe, se a gente for estudar Isaías, fala que o corpo dele estava dilacerado e as suas entranhas estavam aparecendo. Então, eu creio que estava aberto aqui e ia aparecendo os órgãos. Foi por mim, foi por você. Por isso que quando hoje vem uma dor de cabeça, fala assim, pai, eu não aceito. Jesus fala assim, valeu a pena eu morrer pela vida dele. Valeu a pena eu morrer pela vida desse menino. Que entendeu, que tem confiança na minha palavra. Isso é convicção do que está escrito. Eu quero viver de acordo com o que está escrito aqui. Eu quero mudar uma nação, eu quero mudar o mundo com minha vida, com o que eu prego, porque eu prego a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz, para mim que é crente, isso é poder.
Para eles pode ser loucura, o problema é deles. Quando eu tiver uma dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Mas eu quero viver de acordo com o que está escrito aqui. E eu quero incentivar as suas vidas a isso. Gente, funciona, a palavra funciona, senão ninguém não estava aqui. A igreja só tem crescido, a igreja não está acabando, a igreja só tem crescido, avançado, entendido. E eu queria, para finalizar, e meu horário já está passando, daqui a pouco o pastor me puxou a orelha, vamos abrir Salmo no capítulo 22. Quando a gente anda com Deus de fato, Deus começa a mostrar algo para a gente. Olha o que ele mostrou para Davi. Atenta para o que está escrito aí e vê se você já leu isso em outra passagem bíblica. Deus meu, por que me desamparaste? Já leu isso. Mateus fala, Lucas fala e João fala. Jesus na cruz, ele diz isso. Davi andava com Deus a ponto de Deus mostrar a ele coisas. E esse capítulo 22 de Salmo é um salmo, segundo estudiosos, fala que é um salmo profético. E isso já aconteceu, Jesus já foi para a cruz, já está tudo certo. A gente vive o 23, vira a sua página da Bíblia aí, no verso 1, capítulo 23, no verso 1. Olha o que a gente vive hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente também já deve ter ouvido isso com outras palavras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia fala assim que a ovelha, quando ouve a voz do pastor, segue ele. Então, quando eu busco o reino de Deus, eu estou seguindo ele. Nada me faltará e as outras coisas tudo serão acrescentadas. Só mudou as palavras, mas é a mesma coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e nada vos faltará. É a mesma coisa. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Mas o Salmo 23 não para aí. O Elias foi sábio e Deus usou ele. Eu nem conversei com Elias. Mas ainda que a gente passar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque eu sei quem está comigo. Eu quero deixar essa convicção para vocês. Ainda que a gente passar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque eu sei quem está comigo. A Bíblia fala bastante coisa sobre isso. 10.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. O diabo não pode me tocar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus já fez tudo. Isso tudo é de graça. A salvação é de graça. Efésios no capítulo 2, no verso 8, fala assim, que a salvação é um dom de Deus. É de graça. É só falar assim, eu quero. A salvação não é o que vai acontecer. A salvação já aconteceu. Deus, a gente lê João 3,16, que fala assim, Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho único. Um filho. Ele tinha um filho. A gente era criatura. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João no capítulo 1, no verso 11, diz assim, ele veio para os seus, os judeus, e os judeus não o receberam. Aí no 12 fala assim, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. E o que eu entendi com isso? Deus, eu acho que Ele é pai de todo mundo. Mas o problema é a gente reconhecer Ele como nosso pai. E como é que eu vou fazer isso? É simples, é só falar assim, ei, eu quero. Todos quanto receber, vai dar o direito de se tornar filhos de Deus. Quando Deus vir, na segunda vinda que Jesus voltar, Ele vai buscar os filhos. E vai deixar o resto. Mateus no capítulo 24, no verso 37, fala assim que vai ser como nos dias de Noé. Como é que foi os dias de Noé? Noé ficou fazendo a barca mais ou menos uns 120 anos, pregando a salvação. Quem entrou na barca foi salvo, quem não ficou. E é a mesma coisa. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberem vai dar o direito de se tornarem filhos de Deus.